Olá, seja bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e também com sua audiência. Estamos juntos iniciando uma nova semana e que ela seja produtiva e abençoada para você e para toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre a campanha Julho Verde, que tem como objetivo alertar a população para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. E ainda tem as notícias da internet sobre o tema, as vagas de emprego disponíveis para hoje. Daqui a pouquinho vamos lançar a nossa enquete, a enquete do dia, para você ligar para a gente, responder a nossa pergunta de hoje e também através da linha interativa. Você vai poder ligar para a gente e deixar a sua dúvida sobre o assunto. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E o uso de cigarro, álcool e também o vírus HPV estão na lista de fatores que podem causar o câncer de cabeça e pescoço. Doença que somente este ano deve atingir mais de 40 mil pessoas no Brasil. Os dados são do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e esses dados eles reforçam a importância do Julho Verde, que é uma campanha alusiva ao Dia Mundial de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, que será celebrado na próxima sexta-feira, dia 27 de julho. Os tumores de cabeça e de pescoço, eles podem ser assintomáticos no início da doença. O diagnóstico das lesões iniciais, esse diagnóstico é fundamental para garantir que os índices de cura se aproximem de 100%. E para nos ajudar a entender melhor sobre o assunto, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Eduardo Hinojosa. Dr. Eduardo, ele é oncologista clínico. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações o Dr. Silvio Vasconcelos. Dr. Silvio, ele é cirurgião de cabeça e pescoço. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem que destaca a importância da campanha Julho Verde. Confira! De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, em 2018, cerca de 40 mil brasileiros devem ser atingidos pela doença. O cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital de Câncer de Pernambuco, Dr. Leonardo Arcoverde, falou sobre os objetivos da campanha Julho Verde. O primeiro objetivo é conscientizar as pessoas em relação aos tumores preveníveis. Boa parte dos casos de câncer de cabeça e pescoço poderiam ser evitados se as pessoas não fumassem ou ingerissem bebida alcoólica. Esses tumores, eles têm como fator causal o hábito de fumar e de beber, que é o tabagismo e o etilismo. Então, esse hábito precisa ser combatido e esse hábito depende só de você, depende de cada um. Então, a gente tem como controlar cada um individualmente, não é? E eu diria que quem não quer ter câncer da via aerodigestiva superior, não fumando e não bebendo, praticamente não terá câncer da via aerodigestiva superior. Outro cuidado preventivo é com a saúde bucal de um modo geral. Dentes mal estragados, tártaros em excesso, dentes cortando mucosa da bochecha, da gengiva. Então, esses são fatores que podem ser tratados. Isso chama-se prevenção. A vacina contra o HPV também é importante no sentido da prevenção. Essa vacina é largamente aberta e disponível a toda a população nos postos de saúde, na rede de vacinação municipal, estadual, federal. É importante frisar que alguns tipos de câncer de cabeça e pescoço não são preveníveis. Em relação a eles, é necessário o diagnóstico precoce. Isso será determinante para o sucesso do tratamento. A gente dispõe hoje de uma rede médica. Um endocrinologista pode fazer uma prevenção grande dos tumores da tireoide, fazendo exames, ultrassonografia, dosagens e outros. O dentista pode fazer prevenção na cavidade oral e a ida ao especialista sempre que um desses tumores a que eu me refiro, na tireoide, na glândula parótida, no olho, em outras regiões do setor cabeça e pescoço, massas, tumores, feridas sangrantes apareçam, você procurar um especialista. O Hospital do Câncer, ele é absolutamente disponível à população e faz um atendimento frequente.
Pois bem, a gente destaca, né, a importância do Hospital de Câncer aqui para o estado de Pernambuco. Vem muitos pacientes também de outros estados, porque é um hospital que é referência no atendimento, né? Principalmente também na cirurgia de cabeça e pescoço. Daqui a pouquinho a gente vai compreender mais, né, e melhor o assunto, mas a partir de agora a gente abre aqui o espaço do programa para você participar, para você interagir conosco. Que tal participar respondendo a nossa enquete? Vamos juntos conferir qual a pergunta de hoje. Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando. E hoje a nossa pergunta da enquete é a seguinte, olha só. Você acredita que manter um estilo de vida saudável previne o câncer de cabeça e pescoço? Você vai ligar para responder de forma muito objetiva. Sim ou não? Você acredita que o estilo de vida saudável vai ajudar você a prevenir esse tipo de câncer, o câncer de cabeça e pescoço? Liga para a gente no 3424-1547. É a nossa linha interativa, está disponível para você participar aqui com a gente, respondendo a nossa pergunta e também mandando a sua dúvida sobre o tema. Temos outra linha também disponível, 3424-1977. Mande aí quantas perguntas você tiver e responda também a nossa pergunta, a enquete do dia. Se você tem acesso à internet, já pode entrar na nossa fanpage. Nosso endereço é o facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia. Você acessa, responde a enquete, manda quantas dúvidas você tiver também. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. Se você tem o WhatsApp em mãos, também pode mandar a sua pergunta no 99209-4819, 99209-4819. Manda aí várias perguntas. Daqui a pouquinho os convidados de hoje terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E este ano o tema escolhido para a campanha Julho Verde é Toda Voz Merece Ser Ouvida, já que na maioria dos casos o tratamento ele compromete um pouco, né, a fala do paciente. Independente, né, da modalidade terapêutica escolhida para tratar o câncer de cabeça e pescoço, seja a cirurgia, a radioterapia ou quimioterapia, a doença ela causa sequelas psicológicas e também funcionais irreversíveis, que prejudicam a qualidade de vida do paciente. O Brasil, ele registra, né, já como destacamos antes da reportagem, 40 mil novos casos da doença a cada ano, são tumores malignos. Isso segundo o INCA. Os números, eles correspondem a 4% de todos os tipos da doença, sendo o terceiro mais incidente entre homens no Brasil. Aqui no país, o câncer de boca ele chega a ser o terceiro tipo de tumor mais frequente em algumas regiões, ocorrendo 7 vezes mais em homens do que em mulheres. A gente vai aprender muito mais sobre o assunto, vamos falar sobre prevenção, tratamento e também a cura do câncer de cabeça e pescoço. Primeiro quero dar boas-vindas aqui aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa, Dr. Eduardo Hinojosa, oncologista clínico do Hospital do Câncer de Pernambuco e também da OncoRecife. Doutor Eduardo, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado pelo espaço, Waldson. É um prazer sempre. Também queria dar boas-vindas ao doutor Silvio Vasconcelos, cirurgião de cabeça e pescoço e médico fiscal do CREMEP. Doutor, seja bem-vindo também aqui ao nosso programa. Um bom dia a todos, obrigado mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês no programa Assunto do Dia. Para falar de uma campanha, né, que ganha um reforço nesse mês de julho. Julho se veste de verde para a conscientização, não só da prevenção, né, mas do diagnóstico precoce, que é muito importante no caso do câncer de cabeça e pescoço, né, doutor Eduardo? Sem dúvida, né? A gente tá falando em 43 mil pessoas, 43 mil novos casos de câncer. Então, é muita gente que vem sendo diagnosticado com essa doença. Uma boa parte desses tumores podem ser prevenidos. Então, nada do que a gente precisa reforçar, né, a importância de ter um hábito de vida saudável para que a gente ande, né, na contramão e consiga diminuir a incidência desses tipos de tumores, né, através de um estilo de vida saudável, que a gente vai entrar mais em detalhe durante aqui a entrevista, né, com a vacinação do HPV, né, entre outras medidas de uma forma geral. Doutor Silvio, como é que a gente compreende, né, essa nomenclatura, câncer de cabeça e pescoço? Eu acho que, para começar, é importante realmente a gente explicar que a cirurgia de cabeça e pescoço ela é uma especialidade médica. As doenças da cabeça e pescoço, elas são milenares, mas na realidade a especialidade ela é relativamente nova. Só para você ter uma ideia, ela foi de certa forma agrupado na primeira metade do século passado e a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço
Tá? Ela foi fundada em 1967, então ela é uma especialidade relativamente nova, mas ela é regulamentada e é uma especialidade médica. Então, às vezes, a gente precisa entender, porque quando você vai, qual é o médico que eu procuro? Então, na realidade, a gente precisa até saber o que é que o cirurgião de cabeça e pescoço trata. E eu acho que realmente isso aí é muito importante e espero poder ajudar vocês nesse assunto. A gente falou também da importância do diagnóstico precoce, né, para aumentar a chance de tratamento e também de cura. Essa cura pode chegar a 100%, né, se diagnosticado precocemente esse tipo de câncer, doutor? Sim, né, como você falou, quanto mais precoce o diagnóstico, realmente a maior chance de cura. E além disso, não é só a maior chance de cura, você tem um menor dano ao paciente. O paciente com a lesão menor, ele vai ser submetido a uma cirurgia, né, menos agressiva, uma cirurgia menos invasiva. Muito provavelmente nem vai precisar de um tratamento complementar, como seria, por exemplo, a radioterapia em alguns casos. Então, sem dúvida, o que a gente tem que trabalhar, primeiramente, prevenção e, segundo, no diagnóstico precoce, né? Abrindo oportunidades para que o paciente tenha no seu posto de saúde, que é a unidade mais próxima, um espaço para que ele mostre, né, ao clínico, que é geralmente o primeiro contato do paciente, com aquela lesão suspeita, que geralmente é uma lesão que não vem regredindo com o passar do tempo, né? Vem aumentando e vem se agravando o sintoma do paciente. E quando é que começa essa prevenção? Só na fase adulta, doutor, ou não? Quanto antes, melhor se pensar em prevenção do câncer de cabeça e pescoço? Eu acho que quando você está falando realmente em doenças, um hábito de vida saudável, ele é sempre salutar. Tá? Não só quando estamos falando na cirurgia de cabeça e pescoço, não só quando estamos comentando do ponto de vista da oncologia, mas também quando estamos falando das doenças evitáveis de uma maneira geral. Tá? Então, é sempre importante enfatizar, falando em câncer de cabeça e pescoço, que o cigarro e a bebida, eles são fatores que realmente influenciam em muito no surgimento do câncer de cabeça e pescoço. Ele aumenta em até 5 vezes a chance de você ter um câncer nessa região. Tá? Lembrando também o que o doutor Eduardo comentou, o tratamento das doenças precoces, ele tem inúmeras vantagens. Você consegue que ele tenha muito menos sequelas. O tratamento para as doenças oncológicas geralmente é cirurgia, radioterapia, quimioterapia, juntas ou isoladas. Então, quando o tratamento é feito em fases iniciais, e muitas vezes você só precisa de uma delas. Então, você agride menos o paciente passa menos tempo realizando o tratamento e, obviamente, a gente tem resultados muito melhores. Quando se fala, né, em câncer, muita gente pensa logo em tumor, né? Que o câncer vai ser um tumor, vai ser um caroço que vai aparecer ou na cabeça ou no pescoço, mas nessas regiões não necessariamente vai se apresentar na forma de um caroço ou é na forma de um caroço, doutor Eduardo? Olha, nem sempre vai ser na forma de um caroço, né? Mas o que tem que chamar a atenção do paciente e o que a gente tem que alertar é o seguinte: você precisa se autoexaminar, né? E outra coisa, notou uma lesão, seja uma lesão nodular, uma placa, que é uma lesão plana na boca, que você consiga ver, alguma alteração da voz, uma rouquidão, né, que você não esteja associado a um quadro gripal, por exemplo, que persista e venha se agravando, ou seja, são sinais que mostram que alguma coisa está errada, né, e isso justifica a ida ao posto de saúde mais próximo para você saber exatamente o que é aquilo ali. Não é todo nódulo, não é toda placa que apresenta, não é toda rouquidão que vai ser um câncer, mas tem que ser descartado, principalmente quando ele persiste por um tempo aí superior a 15 dias. Inclusive uma telespectadora ligou para a gente, pediu para não se identificar e ela falou de uma lesão que sempre aparece e some, né? Uma lesão vermelha na pele e nessa região ela fala que sente um pouco de dor, né? Quando essa lesão aparece, bem avermelhada. Ela queria saber se pode ser um câncer. Assim por alto fica difícil, né? A gente Mas eu diria que pouquíssimo provável, né? O câncer geralmente ele não regride, né, espontaneamente. Uma vez ele surge, a tendência é progressão. Provavelmente é uma lesão viral, um herpes vírus, que precisa ser avaliado, no caso, por um profissional, né, para ver qual é a melhor medicação e confirmar realmente o diagnóstico. E hoje estamos, né, aqui no programa falando sobre esse tema muito importante, estamos sendo a voz dessa cura, né? Muita gente pode estar acompanhando o programa neste momento, né, e tendo informações e vai procurar a ajuda de um médico se
meio que desconfiar de alguma lesão, seja na boca. Olha só, a gente reforça aqui a campanha, né, o Julho Verde. Eu queria que o doutor Silvio falasse um pouco mais, né, sobre essa campanha, qual a importância, né, desse espaço para se falar de um tema que está preocupando vocês médicos, né, porque cada vez mais cresce esse tipo de câncer aqui no Brasil. Com certeza. Na realidade, é inclusive importante a gente lembrar que essa campanha é uma campanha mundial, né? Existem em todas as regiões do mundo, inclusive até com atores. Eu poderia até citar aqui um ator hollywoodiano, que é o Michael Douglas, tá certo? Que teve um tumor, um câncer de cabeça e pescoço e que faz parte, ele participa, bem engajado em relação a esse tratamento. É exatamente para divulgar, para as pessoas saberem que ele existe, tá? Saber até mesmo como procurar assistência médica, tá? As lesões quando aparecem, pode ser uma lesão em boca, em garganta, um nódulo, ele sangra, está ulcerado, ele passou de 2, 3 semanas, ele merecia pelo menos uma avaliação. Lembrar que o seu dentista também lhe ajuda muito. Tá? A parte da garganta em si, principalmente quando você está falando da laringe e está falando da voz, você tem a parte da audição, você percebe uma modificação do ponto de vista do seu padrão vocal, mas o seu exame você requer a presença de um especialista. Então, para você fazer uma laringologia, a videolaringoscopia, na realidade você precisa de um cirurgião de cabeça e pescoço, um otorrino, tá certo? Para poder identificar. Lembrar que nem todas essas situações que a gente comentou, elas são cânceres, mas deveria pelo menos ligar o alerta para você procurar, tá, a assistência para poder ajudar a tentar dar um diagnóstico precoce. Quem usa prótese dentária também é muito importante, né? Visitar o dentista, mesmo não tendo ali os dentes, mas existe ali um trabalho de prevenção, de orientação, porque às vezes essa prótese pode fazer uma lesão, né, dentro dessa boca, e essa lesão de repetição pode causar um câncer, ou não? Exatamente. Pode, a né? prótese, ela não causa um câncer. Agora, uma prótese mal ajustada, uma prótese que está traumatizando, um trauma constante em determinada região, aí sim é um dos fatores que pode desencadear um tumor na região, um câncer. Tem gente que tem a mania, né, doutor, também de morder os lábios, às vezes morde essa região que se chama de bochecha também, né, por dentro da boca. Isso também pode ser sinal de... Valdson, na verdade, o câncer, na grande maioria dos casos, ele surge como uma forma de resposta a uma agressão. Então, quando você fuma, você está agredindo a mucosa, existem, né, diversas substâncias tóxicas que vão estar agredindo ali a mucosa da boca, né, e não só boca, pulmão, bexiga, uma série de órgãos. A gente acabou de falar da prótese, então o problema não é a prótese, é a agressão provocada pela prótese. Então, de uma forma geral, quando você tem algum tipo de agressão, seja mordida, frequente, seja uma prótese, seja através do tabagismo, do etilismo, né, que quando, se o tabagismo já aumenta a incidência, quando você associa ao etilismo, você aumenta em 10 vezes a chance do paciente vir a desenvolver um câncer. Então, eu diria que para esses pacientes que tenham uma chance maior de ter, então se você já é um tabagista, se você é um etilista, redobre sua atenção e surgindo uma lesão, procure aí um dentista, procure o posto de saúde mais próximo, ou seja, a unidade de saúde mais próxima para você fazer o diagnóstico precoce, que é o principal. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre a campanha Julho Verde e agora a gente vai conferir as notícias da internet sobre o assunto e quem traz essas informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia, para vocês que nos acompanham nesta segunda-feira, o destaque de hoje do Diário de Pernambuco, campanha Julho Verde chama atenção para o câncer de cabeça e pescoço. Os dados reforçam a importância de campanhas como o Julho Verde para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. E estima-se que casos de cânceres de cabeça e pescoço devem atingir mais de 40 mil pessoas no Brasil somente neste ano.
O uso do cigarro e álcool são alguns dos fatores que podem causar esse tipo de câncer. E quando eles estão associados, aumenta em 20 vezes as chances de desenvolvimento da doença. Aqui em Pernambuco, o Hospital de Câncer de Pernambuco é o responsável por realizar cerca de 70% das cirurgias de cabeça e pescoço. E de acordo com o cirurgião de cabeça e pescoço, Leonardo Arcoverde, a população deve ficar atenta aos sinais que podem indicar a presença de câncer na região, como nódulos no pescoço, feridas na boca que não cicatrizam há mais de 15 dias e sangramentos no nariz repentinos. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e vamos seguir aqui com o programa. Vamos aprender um pouco mais, né, sobre prevenção, sobre tratamento e como é que se chega à cura do câncer de cabeça e pescoço. Agora temos uma imagem para ilustrar ainda mais o nosso bate-papo sobre o assunto, para que você compreenda melhor o que é o câncer de cabeça e pescoço. Vamos conferir aqui com a ajuda do Dr. Silvio e do Dr. também Eduardo, vai nos auxiliar explicando um pouco mais sobre o que estamos vendo aqui na nossa tela. Porque por essa imagem, doutor, o câncer acontecendo em qualquer parte aqui dessa região, né, dessa imagem, eu iria descrever para quem está em casa que seria câncer de cabeça e pescoço, mas não é assim não. Tem algumas áreas que vocês médicos dividem, né? Exatamente. Como a gente inclusive tinha comentado, é uma especialidade relativamente nova, então às vezes existem algumas dificuldades exatamente para você saber onde é que vai ser a atuação do cabeça e pescoço. Tentando ajudar de forma simples. Cavidade oral. Lembrando que a cavidade oral faz parte desde o lábio, a boca, essa partezinha aqui da garganta, o palato, até mesmo às vezes amolecimentos do dente, junto do dente. Claro que existem várias doenças odontológicas que causam isso, mas também pode ser causas de tumores. Então, feridas na boca, lábio, em toda essa região na língua, a parte do ventre lingual, quando você levanta a língua para cima do céu da boca, tá certo? Temos também, a gente cuida das lesões de pele, as lesões de pele na região da cabeça e pescoço, quando tem suspeitas para tumor, também fazem parte da cabeça e pescoço. Tumorações nessa região, tá certo? Também fazem parte. Os seios da face. O que são os seios da face? Onde tem a sinusite. Quem cuida da sinusite, obviamente, é o otorrino. Mas existem tumores nessa região e algumas vezes o cabeça e pescoço também faz parte trata dos tumores dessa região, como também do vestíbulo nasal, que é o nariz, a partezinha do nariz, quando você olha as feridas que ocorrem nessa região. Aproveitando aqui, então vamos lá, as lesões maior, de pele. Tá certo? A gente não pode esquecer, apesar de não estar aqui, que a gente vê as glândulas salivares. Nós temos 3 pares de glândulas salivares maiores, são as 2 parótidas, tá? 2 submandibulares e 2 sublinguais, e de 700 a 1000 glândulas salivares menores, que estão em toda a região de boca, nariz, garganta, laringe. Então, e dessas regiões, né, que a gente acabou de listar, é muito frequente e incomum, né, o câncer? O câncer mais comum é na cavidade oral, tá certo? Desses que eu estou comentando. O câncer de cavidade oral é atualmente o câncer mais comum na cirurgia de cabeça e pescoço. Aí a desconfiança, né, doutor Eduardo? Ela pode chegar ali numa visita ao dentista, mas não é o dentista que vai dar esse diagnóstico não, né? Como é que a gente compreende também isso? Mas é um passo fundamental a participação do dentista, né? É ele que vai ver aquela lesão, que vai acompanhar aquela lesão e avaliar, inclusive, a possibilidade de realizar uma biópsia, que é um procedimento de retirada de um pequeno fragmento da lesão para ver se realmente aquela lesão é compatível ou não com câncer, porque só com a confirmação histopatológica que a gente realmente confirma o diagnóstico de câncer. Então, a participação do dentista é fundamental nessa coleta do material, assim como o cirurgião de cabeça e pescoço, e o envio para o patologista, quem vai firmar o diagnóstico. É o médico patologista, o médico patologista, né? Ele é mandatório quando você vai dar o diagnóstico do câncer dessa região. Aí faz o quê, doutor? Tira um pedaço daquele... A biópsia ela pode ser feita em alguns momentos, em algumas situações,
Pode ser feita pelo próprio dentista, pode ser feito por um médico normal, otorrino, ou cirurgião de cabeça. Se você está num local que não tem uma boa estrutura e não tem até um bom fluxo, quer dizer, você não vai ter para quem enviar, não vai ter o patologista, às vezes é melhor até encaminhar direto ao cirurgião de cabeça e pescoço, que ele já providencia toda a logística, fazer a biópsia e o patologista confirmar a lesão. Tá certo? É importante essa confirmação, porque nem todas as lesões que são ulceradas, vegetantes ou que você suspeita de tumores vão se concretizar. Tá certo? E existem vários tipos de tumores diferentes, não é só um. Tá? O mais comum é o carcinoma epidermoide, mas existem inúmeros outros. Então a gente precisa dar o diagnóstico para poder confirmar. Aí retira um pedaço da lesão para fazer esse... Você pode fazer a biópsia. Se a lesão, geralmente, se as lesões são maiores, ou dependendo da região, ou do tratamento que você está pensando, você pode tirar apenas um fragmento. Lembrando que isso aí é um procedimento cirúrgico, tá? Agora, existem algumas situações, como às vezes uma lesão na borda da língua, que é uma lesão relativamente pequena. Tá? Então, às vezes, nessa situação, você pode até indicar já o procedimento cirúrgico e fazer uma que a gente chama biópsia incisional, que você já tira a lesão, às vezes é importante até um patologista na sala, ele faz o exame de congelação, que é um exame que você vê as margens cirúrgicas já no mesmo procedimento, e aí, dando realmente, ele confirma o tumor e confirma as margens, e você pode até, em algumas situações, lesões menores em determinadas regiões, fazer a cirurgia de uma vez só. Aí confirmando, né, deu positivo o resultado dessa biópsia, ele vai direto para o oncologista clínico, ele vai direto para o cirurgião, como é que a gente compreende? Na realidade é um time, tá certo? Então, vão existir situações que o tratamento é um tratamento principalmente com um radioterapeuta. Vão existir situações que o paciente vai ser tratado pelo oncologista clínico junto com o radioterapeuta. Vão existir situações que vai ser o cirurgião mais essas duas áreas. E existem algumas situações que só o procedimento cirúrgico. E o acompanhamento, dependendo de como for, às vezes pode normalmente você precisa do cabeça e pescoço, dependendo da região, por conta de aparelhos, a forma de examinar, mas a maior parte das vezes a gente também pode fazer um acompanhamento conjunto. Porque é para avaliar todo o trato aéreo digestivo superior, porque às vezes nesse paciente precisa estadiar, verificar pulmão. Lembrando que o cigarro ele não vai causar câncer só, e a bebida só na região da cabeça e pescoço. Existem outras regiões. Então, às vezes o paciente ele pode ficar livre dessa lesão, vamos supor, na boca e ter um segundo tumor primário no esôfago. Então, você tem que avaliar que realmente precisa um time para cuidar do paciente. E quando se chega no oncologista clínico, né, qual a função desse especialista, doutor Eduardo? Na verdade, o oncologista é agregar a equipe, né, reunir a equipe, discutir o caso para que a gente conduza o câncer de uma melhor forma possível. O câncer, de uma forma geral, ele deve ser tratado sempre que possível na intenção curativa. Então, quanto melhor o seu time, quanto melhor o time que esteja tratando daquele paciente, maior a chance de cura. Isso quem diz não somos nós, já existem trabalhos mostrando isso, da importância de uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, onde o oncologista vai conversar com cabeça e pescoço, com o radioterapeuta e vão discutir aquele caso. Né? Nesse caso, a cirurgia vai ser o melhor procedimento? Será que uma quimioterapia neoadjuvante antes vai trazer algum benefício para o paciente? Não vai. O papel do radioterapeuta também, vai haver necessidade de uma radioterapia pós. Então, a questão do diagnóstico também, vai haver necessidade de um exame complementar para ver se outras áreas estejam comprometidas. Então, a verdade, a função do oncologista é formar essa equipe, né, participar dessa equipe para que a gente consiga, né, atingir a nossa meta, que é sempre a cura do paciente. E quando a cura não for possível, tentar amenizar aí o sofrimento do paciente. E a negativa do diagnóstico, doutor? Ainda, né, é algo que dificulta muito o trabalho de vocês, esse paciente que recebeu o diagnóstico e não aceita aquele diagnóstico de câncer? Na realidade, a negação ela faz parte sempre de quando você dá uma notícia, principalmente uma notícia desagradável.
existe a parte de você avaliar, existem os cuidados, faz parte da psique, da psicologia do paciente. Que também então, entra, né, você nessa tem equipe que entrar, multidisciplinar. você precisa conversar, vão ser pacientes que vão conseguir passar mais fácil nessas etapas do que outros. Eu gostaria apenas aqui de lembrar aqui, na imagem, que essa parte daqui é o cérebro. Aqui a gente pode dizer que é a base do crânio. Então, essa parte aqui de dentro, geralmente o paciente está com dor de cabeça, eu estou com um tumor cerebral, é do neuro. É o neurologista, é o neurocirurgião. Quando eu vou chegando dessa partezinha daqui para baixo, é o tórax. Essa parte aqui da coluna é um neuro-ortopedista, que cuidam da parte da coluna. Então, vocês já podem perceber que a cirurgia de cabeça e pescoço, ele trabalha também com outras especialidades cirúrgicas, porque às vezes eu tenho um tumor que ele começa aqui na minha região dos seios da face e eu entro no endocrânio. Então, às vezes eu preciso de um cirurgião de cabeça e pescoço e de um neurocirurgião para tratar. Aqui eu tenho um tumor de tireoide que ele cresce, ele mergulha para o tórax. Às vezes você precisa fazer esse procedimento cirúrgico com um cirurgião de cabeça e pescoço mais um cirurgião de tórax. Tá? Então, assim, vocês vejam que como realmente é complexo. Não esquecendo ainda de alguns procedimentos que você tem junto com a cirurgia vascular, que existem alguns tumores junto de carótida e de bifurcação, de quimiodectomas e etc. Por falar em tireoide, né, a gente vê um número também muito elevado de doenças na tireoide, né? O hipertireoidismo e o hipotireoidismo. As pessoas confundem, né, que esse tipo de doença que a gente chama, né, doutor? Hiper. A tireoide, ela tem função. Então, quando ela está trabalhando demais, diria assim que é o hipertireoidismo. Se ela estiver trabalhando de menos, é o hipotireoidismo. Nessa parte da função, normalmente quem trata e quem conduz esse caso já é o endocrinologista. Mas muita gente tem medo de que isso possa gerar um câncer, né? O câncer é quando você tem nódulos na tireoide. As nodulações na tireoide, elas têm várias cascatas, elas são super comuns, mas nem todo mundo que tem nódulo na tireoide, ele vai precisar mexer, pelo contrário, tá certo? É uma doença que os nódulos na tireoide eles são comuns, mas o percentual de pacientes que vão precisar realmente operar a tireoide, ele proporcionalmente é menor, é pequeno. E diante de tanta informação, né, de várias explicações, é bom a gente destacar também, né, que tem fatores preveníveis. Quem está em casa nos acompanhando pode cuidar um pouco mais da saúde, pensar na qualidade de vida, uma boa alimentação, a prática de atividade física e a preocupação com o descanso. Isso vai ajudar bastante a prevenir esses tipos de câncer? É importantíssimo que você vem tocando, inclusive isso foi tema agora no último Congresso Americano de Oncologia, que a gente participou e que foi demonstrado o papel da atividade física, de uma alimentação saudável na redução, tanto na incidência, no aparecimento de novas doenças, de cânceres, no aumento na expectativa de vida, no aumento da sobrevida do paciente. Além disso, uma diminuição da recidiva da doença, que é quando a doença, você trata a doença e a doença volta a surgir. Então, eu diria que isso é o principal hoje que a gente tem que bater, falar de hábito de vida saudável. Então, alimentação, né, atividade física 4 a 5 vezes ao dia, né, tabagismo e etilismo, né, nem pensar, isso aí tem que ser realmente abolido, então pelo menos minimizado, para que só assim a gente consiga diminuir essas estatísticas aí de mais de 40 mil casos de câncer. E apesar de a gente estar falando de 40 mil casos, se a gente falar de outros sítios de doença, são milhões de vidas que podem ser salvas com a adoção de uma prática de um hábito de vida saudável. Então isso é fundamental e eu diria hoje que é a medida primordial em que a gente deveria se concentrar para que a gente diminuísse a incidência desses tumores. Esses são os fatores preveníveis, né? Mas também tem os não preveníveis. Quais seriam esses fatores? Não, existem alguns fatores, são pessoas que, digamos assim, que às vezes nas conversas, aquele paciente que ele não fuma, ele não bebe, tá certo? Ele tem hábitos de vida saudável e mesmo assim ele desenvolve o câncer. A gente tem que lembrar que o câncer, na realidade, ele é multifatorial. Então, vão existir alguns momentos, algumas situações, algumas atitudes que realmente você tem como interferir. Então, se você fizer uma atitude boa, digamos assim, você pode evitar de ter aquele tumor. Mas, infelizmente, isso não é 100%. Mas você pode ter certeza que a maior parte dos pacientes, principalmente quando a gente fala em cabeça e pescoço,
eles estão relacionados, esquecendo um pouquinho algumas áreas assim, muito específicas, mas principalmente o trato aéreo digestivo superior, ele está relacionado com o cigarro e a bebida. Eu queria só aproveitar uma oportunidade e mostrar essa partezinha aqui de baixo, que é a traqueia, que às vezes os pacientes que têm lesões maiores em boca, em garganta, ou então às vezes os tumores na laringe, algumas vezes você precisa fazer um procedimento chamado traqueostomia, que é você colocar um tubinho nessa região, porque aqui é um local que não vai passar o ar, que o paciente vai respirar. Então, existem algumas situações que você precisa fazer um procedimento, que a colocação de um tubinho para o paciente respirar aqui embaixo, para o paciente poder realizar ou no pós-operatório de um procedimento, que pode durar algum tempo, alguns dias, tá certo? Mas em algumas situações existem até cirurgias que são definitivas. É apenas só para aproveitar a imagem que a traqueostomia se fala muito. Em relação à carga genética, né, o histórico da família, para esse tipo de câncer também, deve ser levado em consideração? Não é comum, Wanderson. O histórico familiar, enquanto existem tumores onde a incidência é maior, a gente pega câncer de mama, que é algo em torno de entre 10% a 20%, o câncer coloretal, que é o câncer de intestino, na faixa de 10% a 15%. Para os tumores de cabeça e pescoço, não é comum a gente ver uma relação de hereditariedade. Né? Geralmente os tumores estão mais relacionados a esses fatores que a gente acabou de falar. E o que mais e o que vem crescendo agora são os tumores relacionados ao vírus do HPV, né? Principalmente os tumores de orofaringe, mas que a gente já vem tendo a vacinação liberada, fornecida pelo SUS, e que a gente também deve reforçar a importância aí da vacinação como mais uma forma aí de prevenção desses tumores. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre o câncer de cabeça e pescoço. E o diagnóstico precoce e o rápido início do tratamento são fundamentais para a cura do câncer de cabeça e pescoço. Um dos principais problemas para o tratamento é o diagnóstico tardio, que ocorre geralmente em 60% dos casos, deixando sequelas no paciente. A gente falou um pouco mais, né, sobre a importância, né, desse diagnóstico precoce. 60% dos pacientes que recebem esse diagnóstico é um diagnóstico tardio. Porque negligenciaram a ida ao médico, por exemplo, negligenciaram um check-up de rotina? Seriam esses motivos que a gente poderia explicar esse diagnóstico tardio? Como é que a gente explica isso para os nossos telespectadores? Eu diria que tem dois fatores principais. Primeiramente, uma demora na procura de um médico, do profissional. E o segundo seria até uma dificuldade no acesso, né, que a gente sabe que, infelizmente, a maior parte da nossa população depende do Sistema Único de Saúde, e muitas vezes o paciente tem uma dificuldade para fazer o diagnóstico. Então, os dois fatores em si contribuem muito para que infelizmente, para que 60% estejam com a doença já avançada ao diagnóstico. O senhor concorda, doutor Silvio? Eu acho que é exatamente isso. É o retardo à procura, e muitas vezes o paciente também procura e ele tem dificuldade na própria rede. Às vezes os profissionais também identificam, aí tem dificuldades no encaminhamento, às vezes no tempo de aguardo de biópsia. Então eu acho que a gente precisaria trabalhar em todas as frentes. Aí muita gente, quando tem dúvidas, né, sobre câncer de cabeça e pescoço, utiliza a internet como fonte de pesquisa. Na internet tem algumas verdades que podem ajudar ao seu esclarecimento, né, sobre o assunto, mas também tem alguns mitos que podem atrapalhar você receber esse diagnóstico precoce. Vamos mostrar aqui algumas afirmações comuns que a gente encontrou na internet. Vocês respondem se é mito ou verdade, também trazem uma explicação para a gente. Olha só, o câncer de cabeça e pescoço é uma doença exclusivamente masculina? Mito ou verdade? Mito.
O que seria? Ela acomete ambos os sexos. Existem algumas doenças que são mais prevalentes em determinado sexo, mas não quer dizer que o outro não venha a ter. A incidência é maior no sexo masculino, até pela exposição ao tabagismo, aos fatores de risco de uma forma geral. Mas é uma doença que pode acometer tanto homens e mulheres. Vamos à próxima tela. Outra afirmação, será que é verdade ou é um mito? A queda do número de fumantes diminuiu também os casos de câncer de cabeça e pescoço? Mito ou verdade? Há uma diminuição no número de casos, às vezes, de câncer de pulmão e de uma maneira geral. Mas em cabeça e pescoço, a gente, às vezes, não consegue identificar. A gente tem que lembrar também que ele é multifatorial, tá certo? E, assim, o número de fumantes ainda é muito alto. Existe mais de 1 bilhão de pessoas que fumam no mundo. Então, é preciso também tomar muito cuidado na avaliação desses dados. A gente pode afirmar que o cigarro, ele tem uma influência, sim, tá certo, como causa do câncer de cabeça e pescoço. Um dos fatores que podem causar. É difícil compreender, né? A pessoa sabendo, né, que aquele tipo de, no caso, o tabagismo, né, a prática de fumar vai trazer prejuízos, mas existe ali um vício, né, por trás daquilo. Tem substâncias naquele cigarro que levam a pessoa a se tornar dependente do fumo, doutor? Sem dúvida, né? Não é uma medida fácil. Hoje a gente já dispõe no SUS de alguns postos de saúde que ajudam o paciente que querem largar o vício do tabagismo com medicações que associam, né? Mas a vontade do paciente é fundamental. Então, não adianta o paciente achar que eu vou procurar um serviço especializado, vou tomar um comprimido que vai me fazer perder a vontade. A medicação vai lhe ajudar a você vencer, né, o vício, mas precisa haver realmente uma vontade grande do paciente em largar realmente o cigarro. Aí o paciente pode usar de desculpa, né? Não vou parar porque passei muito tempo fumando. Se eu parar daqui para frente, eu não vou correr risco de ter um câncer de cabeça e pescoço? Como é que a gente orienta esse telespectador? Na realidade, o seu risco ele pode ir diminuindo, mas a gente sabe que até o paciente que durante o tratamento ele continua fumando, tá certo? Ele tem um pior resultado do que aquele paciente que ele para de fumar. E lembrar que, apesar dele ter tratado um tumor, existem alterações em mucosa de todas aquelas regiões de trato aéreo digestivo superior. Então, existem segundos tumores primários, terceiros e etc. E, geralmente, eles são mais comuns nos pacientes que eles continuam com os fatores de risco. E, dentre eles, no caso, o cigarro e a bebida. Vamos à próxima tela. Outra afirmação, mito ou verdade, que o câncer na boca ele pode ser causado pelo uso de próteses dentárias. A gente explicou isso no começo do programa. Alguém pode ter ligado a televisão agora. A gente deseja que você seja bem-vindo aqui ao nosso programa. E vamos explicar, né, se o câncer de boca ele pode ser causado por próteses dentárias, doutores. Mito ou verdade? Não é a prótese, né? É a prótese mal ajustada, é o trauma. Tá? Então, acho que a gente deveria reajustar aqui. O trauma contínuo, sim, que pode ser causado por qualquer coisa. Você, inclusive, comentou sobre hábitos de morder, tudo. A prótese também, continuamente mal ajustada, ela pode vir a desenvolver. Esse é um dos fatores que desenvolve o câncer. E as pessoas, quando mordem, né, às vezes a língua, outras partes também da boca, quando morde, causa ali uma afta. Essa afta também pode representar um risco? É um perigo? É sinal de alguma coisa? Não, na verdade é um processo inflamatório que ocorre após o trauma e ela não tem um problema além da dor local, do sintoma local que o paciente vai sentir, né, ao se alimentar, enfim. O principal é a recorrência, né, com que frequência aquele trauma vem ocorrendo para que com o passar do tempo estimular aquela mucosa a vir a desenvolver. Mas a afta por si só é uma lesão benigna e vai ser resolvida. E qual a característica, né, dessa lesão na boca que pode levantar essa suspeita? Ela é branca, ela é mais escura, ela é bem avermelhada, ela sangra? Como é que a gente explica para quem está em casa? Achei interessante sua pergunta, porque todas elas podem ser um tipo de câncer. Tá? Então, assim, na realidade, o aparecimento de algo que não existia e a sua continuidade por cerca de 2 a 3 semanas é um grande sinal de alerta. Então, na dúvida, você tem que avaliar.
você precisa ir no médico para fazer a investigação, ou se for na cavidade oral, conversar com o seu dentista e, na dúvida, passou de 2, 3 semanas, ela não está com a tendência a cicatrizar, desaparecer, ela necessita, no mínimo, ser biopsiada. Tá? É nessa forma que você consegue dar o diagnóstico das lesões iniciais. E lembrando aí até a gente sempre pensa do carcinoma, mas tem até os carcinomas in situ, que era como se fosse só um pontinho. Então, às vezes eles começam nessa situação. É uma lesão que apareceu pequenininha e que não cicatriza. Então, esse fluxo é importante. Não fique esperando uma característica específica da lesão. Você identifica isso e às vezes é de certa forma mais fácil nas lesões maiores, né? Nas lesões grandes, tá certo? Mas houve uma modificação, já é um grande sinal de alerta. Ok, vamos à próxima afirmação, vamos saber se é uma verdade ou um mito. Consultar-se sempre com o mesmo especialista pode ajudar em um diagnóstico mais precoce? Mito ou verdade? Verdade. Verdade. Né? Sem dúvida, um profissional que já lhe acompanha, né, há um determinado tempo e vê uma alteração que você não tinha anteriormente, isso sem dúvida ajuda e é uma forma, infelizmente... Para quem pode, né, doutor Eduardo? Nem todos conseguem esse tipo de acompanhamento. Então, acho que o que precisa ficar aqui é isso. Surgiu uma lesão que você não tinha e que persistiu por 2 a 3 semanas, procure um dentista, procure um clínico, um otorrino, cabeça e pescoço, para você avaliar o que está acontecendo. Eu gostaria até de lembrar que é comum pacientes que procuram o mesmo dentista serem encaminhados pelo surgimento de uma lesão nova. Então, ele vai fazer o seu check-up, a sua consulta odontológica de rotina, e nessa consulta odontológica de rotina, o dentista chega e faz: o que é isso em sua cavidade oral? Você não possuía essa alteração. Então, geralmente, eles vão encaminhados dessa forma. É ótimo quando isso acontece. Vamos a um próximo ponto, outra tela, mito ou verdade? Os enxaguantes bucais, eles têm relação com a formação de tumores na boca? Mito. Apesar de alguns terem álcool, terem uma são, né, eu diria que é mito. A gente não tem nenhum embasamento científico que mostre uma relação entre enxaguante e bucal. Agora, você deve procurar conversar com o seu dentista para saber qual é aquele enxaguante mais adequado para você. É importante só ter uma cautela grande nos enxaguantes bucais que possuem álcool. Tá? O excesso, o uso excessivo dos enxaguantes bucais que possuem álcool, eles podem causar alterações, tá, semelhantes semelhante ao uso da bebida alcoólica, né? Mas então, assim, o enxaguante bucal depende, né? Depende do tipo do enxaguante que você estiver utilizando. Geralmente, né, o que contém álcool é o que arde na boca, que as pessoas pensam que está fazendo ali efeito, mas ali no caso não é efeito, é agressão à boca. Seria mais ou menos assim, que a gente, a grosso modo, poderia explicar para quem está em casa? A grosso modo, creio que sim. Próximo ponto, vamos ver aqui, que diz a próxima tela, é mito ou verdade que a alimentação rica em frutas e verduras pode ser fator de proteção para o câncer de cabeça e pescoço? Alimentação saudável. Isso aqui é a verdade, né, doutor Eduardo? Verdade absoluta e cada dia mais a gente vem recebendo informações de trabalho mostrando que isso realmente isso já era recomendado, porque você com uma alimentação saudável, você tem uma vida saudável, você tem uma expectativa de vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Mas agora a gente está vendo que isso impacta também na redução do número de tumores, que eles teriam um efeito, trabalhariam junto com outras questões na prevenção aí do aparecimento de câncer de uma forma geral, não especificamente o câncer cabeça e pescoço, mas de uma forma geral. E nem sempre, né, é questão de ser uma alimentação que custa mais. Às vezes é questão de prioridade, né, doutor Silvio? Exatamente. Eu acho que o doutor Eduardo respondeu de forma brilhante. Ele não previne apenas o câncer cabeça e pescoço, mas eu acho que o câncer de uma maneira geral, e ele acaba sendo benéfico para a saúde como um todo. Vamos à próxima tela, temos ainda outra afirmação. A carne vermelha, ela tem relação com o câncer de cabeça e pescoço? É verdade ou é mito? Eu diria que já foi mostrado uma incidência maior, principalmente em câncer de intestino, em pacientes que têm uma
um consumo aumentado, tá? Não é que você vai consumir carne vermelha, você vai ter câncer de intestino ou outro tipo de câncer, mas que principalmente determinados tipos de alimentos você pode ter uma maior incidência, mas para o câncer de cabeça e pescoço essa relação ainda não foi demonstrada. Uhum. Quer complementar, doutor Silvio? É exatamente isso. A dieta bem variada, ela é a dieta realmente preconizada e que ajuda como um todo, né? Então, assim, a pessoa comer frutas, verduras, a carne, o peixe, o frango, ele comer todos os alimentos de uma maneira geral acaba sendo bem benéfico. E tratar isso ainda na infância, né? Que quando se forma esse hábito alimentar, chega lá na infância, não só pede para o filho comer, mas também dá o exemplo, né? Acho que os pais têm essa responsabilidade de dar o exemplo, né, doutor Eduardo e doutor Silvio? Vocês também têm essa preocupação em serem exemplos? Sim, né? O filho vai seguir, vão seguir os pais. Então, você mostrando desde cedo o que é uma alimentação saudável, educando sobre hábito de vida, educando, ele vendo em você praticando uma atividade física, ele vai querer aquilo para a vida dele também, porque ele foi criado naquele ambiente saudável e não tenha dúvida que isso vai impactar na vida dele positivamente. Ok. Vamos à última tela do quadro Mitos e Verdades. Vamos saber se é a verdade ou é um mito, né? A cirurgia de retirada da laringe, por exemplo, ela impede que o paciente volte a falar? Mais ou menos. Por princípio, quando você tira a laringe, é o local realmente onde você vai falar, não é? Onde vai produzir a voz. Mas existem formas, existem alternativas, tá certo? Que você pode fazer, inclusive, desde cirurgias, que você pode tirar não a laringe como um todo, você tira uma parte da laringe e o paciente continuar falando. Como existem cirurgias, realmente, você pode tirar a laringe toda, tá? Ele, a princípio, fica sem falar, mas existem muitos pacientes que reaprendem a falar. Existe a voz esofágica e existem vários outros métodos. Uma fonoaudióloga, ela é muito importante no tratamento dos pacientes de cabeça e pescoço e enfatizando nos tumores de laringe. Realmente, a gente precisa da fonoaudiologia. Então, existem formas para que você permita de continuar a falar e se comunicar. Não são todos os pacientes que conseguem, mas você tendo um bom arsenal, tá certo, de vários aparelhos, das próteses, o interessante é que você tenha um arsenal para poder escolher qual é o paciente que você poderia utilizar determinado método. Ok, temos muitas perguntas aqui através do nosso WhatsApp. Você que tem dúvidas sobre o assunto, pode mandar para a gente sua pergunta no 99209-4819. Você acessa o nosso WhatsApp, deixa a sua dúvida. Vamos repassar a partir de agora para os convidados. A primeira pergunta é da Tânia Melo, ela que mora no bairro da Boa Vista, no Recife, quer saber o seguinte, né? Dentre os fatores que causam o câncer de cabeça e pescoço, ela fala que ter insônia e viver estressada, né? Ela diz que vive estressada diariamente. Esses fatores, eles também podem causar o câncer, a insônia e o estresse diário que ela tem. Tânia Melo, o que é que a gente poderia responder para a Tânia? São fatores que devem ser levados em considerações quando se fala em câncer de cabeça e pescoço? Olha, eu diria que o estresse, de uma forma geral, é uma agressão ao organismo. Apesar de é difícil você mensurar isso num trabalho e dizer, não, o estresse vai provocar. Até porque a gente conhece pessoas que têm um hábito de vida, são mais estressadas do que outras e não vão desenvolver a doença. Como se falou muito bem, o câncer é uma doença multifatorial. Tem situações ainda que a gente desconhece e não sabe exatamente por que aquele tumor surgiu em determinada paciente. Mas o que eu poderia dar como recomendação é tentar levar uma vida mais saudável, tentar eliminar um pouco esse estresse, né? Ir na fonte do problema, tentar resolver, porque sem dúvida não vai impactar não só nessa parte tumoral, mas também como na qualidade de vida dela, de uma forma geral, porque quem vive com a vida, né, estressante aumenta o risco de outros problemas também não oncológicos, como hipertensão, infarto, acidente vascular cerebral, que é o derrame. Então, ela precisa se cuidar para que seja resolvido o mais rápido possível. Repensar essa rotina, né? Repensar. Tem que colocar o lazer também como prioridade. Próxima pergunta aqui, a pessoa não se identificou, mas fala o seguinte:
disse que fez uma punção, né? Uma punção da tireoide. A médica falou que não deu câncer, deu uma inflamação. E a médica pediu para que levasse o resultado do exame para uma endocrinologista. Mas ela fala que está tendo uma certa dificuldade para marcar essa consulta. Ela queria saber se é de muita urgência quando a médica encaminha para uma endocrinologista. Ela diz que já toma medicação para tratar essa inflamação na tireoide. O que a gente poderia responder para a telespectadora que não se identificou, mas que deixou essa dúvida? Quando você solicita um exame complementar, tá? Ele deve ser avaliado, ela deve retornar ao paciente, ao médico, para poder fazer a análise da situação. Essas situações assim muito pontuais, elas são muito factíveis de falhas, né? Então, assim, ela deve procurar retornar ao médico que solicitou o exame para ele fazer a correta avaliação do caso. Mais uma vez, eu pedi licença aqui aos convidados. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, a gente volta para responder a sua dúvida. Pode mandar ainda a sua pergunta no 99209-4819. Manda aí sua dúvida. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Preste atenção e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste muita atenção às vagas que vamos conferir juntos a partir de agora. Olha só. Uma vaga para atendente de lavanderia, uma oportunidade para você preencher essa vaga. A exigência é que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.115 é o salário, uma vaga para atendente de lavanderia. Vamos conferir juntos mais oportunidades de trabalho. Agora tem 15 vagas para auxiliar de cozinha, 15 vagas, ensino fundamental completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 1.200 é o salário, são 15 vagas para auxiliar de cozinha. Próxima oportunidade, vamos ver, agora são 2 vagas para açougueiro, 2 vagas, ensino médio incompleto, experiência de 6 meses, R$ 1.192 é o salário. E você que está em casa, se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, pega aí o papel e a caneta, anote o número 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. Vamos seguir aqui para responder as perguntas que chegaram através da nossa linha interativa. Você que ligou e deixou sua pergunta sobre câncer de cabeça e pescoço, vamos ler de quem é aqui a primeira pergunta. João Silva, ele que é de Chão de Estrelas, tem 55 anos, ele quer saber o seguinte: acredito que minha filha de 36 anos, ela tem algum problema. A garganta dela fica inchada, né, e os 2 lados fecham de repente. Ela não fuma, mas costuma beber líquidos gelados. Fui ao clínico e ele orientou procurar um especialista na área. Poderia ser um tipo de câncer? Isso aqui que ele descreveu. A dúvida do João Silva, de 55 anos. Acho que ela deveria procurar fazer uma avaliação dessa área. Pode ser com um otorrinolaringologista ou com um cirurgião de cabeça e pescoço, que faz uma avaliação dessa parte da garganta. Isso aqui é pouco, né, para chegar... É importante sempre examinar, então é muito difícil a gente fazer algum comentário apenas com uma história curta. Ok, vamos ver de quem é a próxima dúvida. Temos outra pergunta, a pessoa não se identificou, mas deixou a seguinte pergunta. Já tive inflamação na laringe, fiz um tratamento e não tenho mais esse problema. Minha garganta, né, dói bastante quando canto e quando acordo. Ao cuspir, às vezes percebo um sangramento. Isso é normal? Chama atenção que é uma pessoa que canta, né? Então imagino que deve ser uma pessoa que gosta de cantar, tudo. Eu sugiro que uma avaliação com um otorrinolaringologista, existem alguns que gostam muito da parte de laringe e dessa parte de voz,
eu acho que seria o primeiro caminho. Uhum. E o sangramento não é normal, né? Não, mas o fato de ter um sangramento, isso por si só, por mais que ela utilize, eu acho que não pode deixar de ir a um profissional para descartar, entre eles, o câncer também. Uhum. Mas assim, enfatizo que acho que um otorrino ele pode avaliar. Lembrar que o sangramento pode ser desde um trauma, de você forçando a garganta, alguma coisa. Pacientes que às vezes usam medicações para diminuir a parte de coagulação, tem que ser investigado. Uhum. Tá? Mas ele ainda, um otorrino, ele faz já faz a investigação. Ok, vamos seguir agora com as perguntas do WhatsApp. Tem aqui a participação do Wilton. Ele fala o seguinte: acabei de ouvir, né, vocês falando no programa que a preocupação com a alimentação saudável, a gente tem mais probabilidade de evitar o câncer. Isso aqui é uma verdade, Wilton, mas não é só a preocupação com a alimentação saudável. São vários fatores que a gente deve levar em consideração para prevenir esse tipo de câncer, né, doutor Eduardo? É um conjunto, né? É um conjunto, é aquilo que a gente vem falando muito sobre qualidade de vida. Então, uma pessoa já falou da questão do estresse, da questão do sono. Então, na verdade, a qualidade de vida, hábito de vida saudável, atividade física, tudo isso faz parte de um conjunto de medidas aí que vai levar, sem dúvida, a diminuir sua chance de desenvolver câncer e a ter uma vida com menor índice de outras doenças também, doenças do coração, doenças, a hipertensão arterial, acidente vascular cerebral, enfim. Uhum. Tem a participação agora da Ana Priscila, que mora no Recife, e a mãe dela tem 46 anos. E ela fala que a mãe tem 2 ínguas, né, no pescoço. E essas ínguas doem bastante. Pode ser algo grave? E ela diz o seguinte, que a mãe dela também é fumante. Isso também pode influenciar? É importante a gente lembrar que nós temos cerca de 300 linfonodos no pescoço, que quando eles aumentam, é que formam essas ínguas. Ela pode aumentar desde quando você teve uma gripe, uma infecção dentária, uma ferida, alguma lesão de um trauma na garganta, mas a tendência seria que ela desaparecesse, tá certo? Se por um acaso ela desaparecer com 10, 15 dias, já merecia uma avaliação. E não esquecer que existem algumas situações também infecciosas. Então, eu posso ter uma tumoração que ela realmente não tem 15, 20 dias, mas ela começou a aumentar, a pessoa está com febre, está crescendo, ele não precisa esperar 15, 20 dias para procurar, ele tem que procurar um médico de imediato. Inclusive, existem abscessos nessas áreas também. Então, resumindo, ela deve procurar, sim, um médico para fazer a avaliação dessa tumoração cervical. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas fala que está com a prótese dentária um pouco velha. Pode causar câncer de cabeça e pescoço? E qual o tempo para fazer a troca, né, dessa prótese dentária? Aí é com o dentista, né, doutor Eduardo? O importante é que assim, é uma prótese que está incomodando, que está levando a uma lesão. Então ela deve retornar ao dentista o mais rápido possível para que faça essa troca e junto com ele defina qual é o tempo ideal para que seja feita a troca e a adequação ideal também da prótese. Apenas assim, de uma maneira assim, bem sumária, os ajustes de uma prótese que esteja bem adaptada deveriam ser feitos no mínimo anualmente e de uma forma geral, a cada 5 anos elas deveriam ser trocadas. De uma forma bem ampla, fica aí para o dentista definir, mas são apenas uma orientação. Outra pergunta, a Sueli, que mora em Camaragibe, ela fala que tem uma amiga, né, que perde a voz quando o tempo está frio, quando ela vai também a um ambiente que tem ar-condicionado, e o médico falou, né, que ela está com um problema de mesmo que um cantor famoso, ela não diz o nome do cantor aqui, e ela está com medo, porque disseram que ela pode perder a voz. O que é que vocês têm a falar sobre isso? Ela ficar um pouco sem voz quando está no tempo frio, quando vai até o ar-condicionado. Será que ela pode perder a voz mesmo? No início, nós comentamos que existem algumas situações que podem ser várias doenças. Não é que todo mundo que fique rouco vá ter um câncer na laringe. Tá? Então,
Existem várias situações que são processos inflamatórios, laringites, alterações estruturais mínimas de laringe. Ela precisa procurar um médico que faça essa avaliação, que ele faça um exame. Geralmente, ele pode procurar, no caso aí, um otorrinolaringologista ou um cirurgião de cabeça e pescoço, fazer uma videolaringoscopia e avaliar, para ver, dependendo da necessidade, o que é que ela precisava fazer. A dúvida agora é do Vicente Luiz, ele queria saber se existe um exame específico para saber se a pessoa tem o HPV e a vacina pode ser tomada por qualquer idade, em qualquer idade. O que é que a gente poderia dizer para o Vicente Luiz? Olha, existe uma recomendação, de uma forma geral, para que crianças e adolescentes na fase de 9 a 13 anos de idade seja feita essa vacinação. Essa vacinação começou inicialmente com o intuito de prevenção do colo uterino, uma doença de um câncer ginecológico, né, feminino, claro, e que com o tempo foi visto que os HPVs também são fatores que podem levar ao câncer de orofaringe. Eu diria que, na dúvida, ele procure um posto de saúde mais próximo dele, para que ele, né, conversando com o clínico do posto, né, dizendo sua faixa etária, para que se ele entre naquela zona que é fornecida pelos postos de saúde. Uhum. E se existe algum exame específico, né, para saber se tem ou não HPV? Do ponto de vista oncológico, o estudo para avaliação do HPV costuma ser avaliado na própria peça. Uhum. Então, assim, quando a pessoa tem um tumor na garganta, um tumor na orofaringe, então você opera, ou você faz uma biópsia, ou também às vezes você faz um esvaziamento cervical, costuma ser avaliado na peça operatória. Então, aquele paciente, você faz um estudo, no estudo você faz o estudo da congelação na hora do ato cirúrgico, você faz o estudo da anatomopatológico e depois você faz um exame imunohistoquímico. Uhum. Aí nesse exame imunohistoquímico é que você avalia se aquele tumor tem relação ou não com HPV. O que você tem que entender é que existem dezenas de tipos. Então, existem muitos tipos que não têm nenhuma associação com tumores. A gente está contando isso porque não justifica você fazer um screening, você sair correndo e ir no médico, olha, eu quero saber se eu tenho HPV ou não, que vai resolver ou não. Não é assim. As mulheres fazem sua avaliação com o ginecologista, os homens vão ao urologista para avaliar, tá certo? E as lesões, quando aparecem em cavidade oral, em garganta, em boca, são avaliados, no caso, pelo cirurgião de cabeça e pescoço e avaliar especificamente a lesão. Tem a dúvida agora da Ângela, que mora em Igaraçu. Ela disse que o seguinte, ela fez uma cirurgia no pescoço, e não sei se cabe ao cirurgião de cabeça e pescoço, porque ela fala sobre a colocação da artródese C4 e C5. Artrodese, deve ser isso. Corretor ortográfico às vezes já atrapalha um pouquinho aqui. Obrigado, doutor Eduardo. Aí ela fala o seguinte, ela fez 35 sessões de fisioterapia, mas ela ainda sente muitas dores, e principalmente quando ela pega peso. Isso é normal? Quando a gente avaliou naquela imagem, a gente mostrou que tinha uma parte do cérebro, tinha aquela parte posterior que era a parte de coluna. Isso aí são áreas que normalmente eles não fazem parte das doenças tratadas pelo cirurgião de cabeça e pescoço. Eles geralmente são tratados por neurocirurgiões que tratam de coluna ou ortopedistas que também tratam mais dessa parte de coluna. Eu acho que seria melhor a conversa com o próprio médico que operou para poder dar a orientação de como ela proceder. A pergunta agora é do Walter, tem 54 anos, é fumante, mora em Olinda e quer saber se uma rouquidão, né, que já dura 8 meses, pode ser considerada normal? A esposa que mandou a pergunta fala que acha que não é normal não essa rouquidão por tanto tempo, 8 meses. Não, ele precisa examinar. Principalmente ainda levando em consideração o histórico ainda de tabagismo, né? Rouquidão por si só já não é comum, tanto tempo e no paciente com o histórico que ele tem, aí é que precisa investigar mesmo. Outra pergunta, a Priscila de Abreu Lima, ela fala que o filho dela nasceu como se fosse uma íngua, né? Com uma bolinha no pescoço. E ela se move assim quando a gente mexe. Eu perguntei ao médico, ele disse que era normal e que eu não me preocupasse, mas não pediu nenhum exame para verificar, né? É normal, não é? Tem que fazer uma avaliação, né, doutor? Não, assim,
é uma avaliação, provavelmente foi a avaliação do pediatra. Então, a gente sabe que na região da cabeça e pescoço, você pode ter algumas alterações, desde um pequeno linfonodo até também alterações congênitas, de pequenos linfangiomas, linfemangiomas. Ela precisa de um acompanhamento. Então, acho que ela deve conversar com o médico que está assistindo, tá certo? E ver o que é que ele sugere ou a orientação que ele vai dar. José Benedito, de Jaboatão, ele fala o seguinte, que vez ou outra aparecem aftas na boca dele. O que é que ele deve fazer? Bem, como já tem o diagnóstico, né, que assim, partindo do pressuposto, o cuidado maior do ponto de vista da cabeça e pescoço é no momento que aparecer uma lesão, lesão, entre aspas, uma afta, e essa lesão ela passar de uns 10 dias, 15 dias e não cicatrizar. A gente tem que lembrar que existem normalmente dois tipos de afta. Existe uma afta que geralmente é pequenininha, a mino, e existe uma afta que é uma afta maior, que é a meijo. Inclusive, essa afta maior, ela, inclusive, às vezes você faz diagnóstico diferencial com tumor, com câncer. Mas o tempo, que geralmente mesmo a meijo, ela desaparece em torno de 15 dias, 20, no máximo um mês, ela praticamente fica tudo em ordem, o paciente fica bem. Então, não precisa fazer nenhum procedimento nesse caso, mas precisa fazer a avaliação. Tem a participação aqui da Rose, da Várzea. Ela disse que fez uma ultrassom e mostrou um linfonodo no pescoço de 2,3 centímetros. Quer saber se é realmente necessária a retirada desse linfonodo e qual o risco de não retirá-lo? Os gânglios no pescoço, como eu já comentei, nós temos cerca de 300. Eles são normais. Então, assim, apenas um linfonodo um pouco aumentado de tamanho. Vai existir situações que a gente precisa continuar a investigação. E existem outros que pode ser normal da paciente. Precisa fazer uma investigação, porque existe uma rede muito grande que você tem que avaliar. Vão ter pacientes que são o gânglio um pouquinho aumentado, vai ser normal. Existem pacientes que vão ter doenças infecto-contagiosas e os gânglios vão crescer. E também existem pacientes que vão ter problemas oncológicos, cânceres que vão crescer. Precisa ser visto por um médico e avaliar todas as hipóteses. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. No começo do programa, a gente fez uma pergunta que foi a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você acredita que manter um estilo de vida saudável previne o câncer de cabeça e pescoço? 85% das pessoas que ligaram e participaram responderam que sim. E 15% responderam que não. A você que ligou e participou, muito obrigada por sua interação aqui no nosso programa. Estamos agora na reta final. É o momento de agradecer aqui aos convidados e abrir espaço para as considerações finais. Dr. Eduardo Hinojosa, oncologista clínico do Hospital do Câncer de Pernambuco e também da Oncorrecife. Dr. Eduardo, muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Eu que agradeço, Valdson. Sempre é um prazer participar aqui, poder conversar um pouquinho, desmistificar algumas questões relacionadas ao câncer. E falar que bom que essa enquete deu que 85% das pessoas acreditam que mudança na qualidade, nos hábitos de vida, né, vão impactar aí na redução dos tumores. Né? Tomara que essa mesma população adquira esses novos hábitos e levem uma vida saudável, que sem sombra de dúvida é a chave aí para que a gente consiga diminuir essa doença aí que causa tantos males aí na nossa sociedade. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Eduardo. Também queria agradecer ao doutor Silvio Vasconcelos, ele que é cirurgião de cabeça e pescoço e médico fiscal do CREMEP. Muito obrigado, doutor Silvio. Considerações finais, fique à vontade. Eu também agradeço a gentileza e assim, espero ter ajudado principalmente na divulgação da especialidade na cirurgia de cabeça e pescoço e ajudar inclusive a sociedade, né, na hora de procurar e questionar e ir no setor da cirurgia de cabeça e pescoço para ter um pouquinho da noção do que é que o cirurgião de cabeça e pescoço cuida e o que é que ele faz. E aí, aproveitando, né, ver que isso aí não é um problema específico só do Brasil, você vê que é um problema mundial, né? Nós temos uma campanha mundial sobre da cirurgia de cabeça e pescoço, lembrando que o Dia Mundial do Câncer de Cabeça e Pescoço na próxima sexta-feira, dia 27 de julho. E a gente reforça também, né? Câncer previna, detecte, trate e cure. E a gente vai ficando por aqui, a gente agradece seu carinho e também a sua audiência.
Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um ótimo dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!